que está no capítulo 12 da carta aos Hebreus. Um texto, como se trata de um culto de ensino e obviamente ações de graças. Capítulo 12, versículo 1, está escrito: portanto também nós, visto que vamos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e de todo o pecado que fortemente se apega a nós, e corramos com perseverança ou paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Amém? Queridos, tomando por base esse texto, quero em poucos minutos transmitir uma mensagem estimulativa, motivacional, com base no que o escritor aos Hebreus, ele estimula os crentes que haviam aberto mão, que haviam deixado o judaísmo pelo cristianismo e por algumas circunstâncias estavam desistindo. Então, esta carta, ela é baseada de forma estimulativa para que os irmãos chegassem à reta final. Quando eu li este texto e comecei a meditar, algo que me impactou foi a paciência. Pois os irmãos sabem a coragem, a ousadia do escritor, tendo em vista que na época a cultura era fechada para um assunto tão aberto. Mas quando nós analisamos cerca de 400 anos atrás, quando os impérios poderosos começaram a predominar a Palestina, e entre eles o Império Grego-Macedônio. Então, pelo poder de Alexandre o Grande, por meio de incentivos financeiros para as lideranças, eles estimulavam aquelas províncias que eles lhe tomavam, que aderisse à cultura grega. E dentro da cultura grega, que era uma modernidade da época, estava os Jogos Olímpicos. Então, os irmãos observam que, ao passar do tempo, a cultura grega impregnou de uma forma tamanha que o grego se tornou a língua oficial em registros documentais. Além da língua, além dos documentos ser o escrito e válido no grego, também a cultura esportiva, ela predomina a ponto de a nova geração de hebreus, diz a história, que abria mão da circuncisão e quebrava uma aliança que Deus fez com Abraão para se modernizar, para ser assim uma treta, ou seja, tendo em vista que eles corriam nus e a circuncisão era uma vergonha. Então eles operavam-se, quebrando assim a aliança, e podiam disputar. O que eu quero dizer é que isto já nos mostra aonde o escritor vai pegar algo de uma época tão tremenda e falar dentro de um contexto desportivo para motivar aos cristãos daquela época a não desistir. Então ele diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, independente de como você chegou a este culto, eu quero pegar este texto para te motivar. Então, o que me questionou, como se pode correr com paciência? Então, eu comecei a meditar um pouco, e os irmãos hão de convir que só se corre com paciência quando não está se preocupado ou não está preocupado com a posição que vai chegar. Não se corre preocupado com a posição, com o prêmio que vai chegar, se não for com paciência quem está preocupado no primeiro lugar. Então eu comecei a analisar algum contexto desportivo, e o interessante, quando nós analisamos o grande, o corredor, o fenômeno, o Usain Bolt, ele tem um documentário, não sei se foi nas Olimpíadas de Los Angeles,
que ele disse que treinou 4 anos para correr 10 segundos. Imagine o preparo de um homem, 4 anos para correr 10 segundos. Então, observe que estas carreiras são rápidas. E estas carreiras estão preocupadas com a posição da chegada. Então não pode se correr uma corrida dessa com paciência. Então o que o escritor estava querendo dizer, que a carreira com paciência, ela é diferente da carreira de quem quer chegar no primeiro lugar. Porque quem disputa, quem corre, pensando na posição que vai chegar, ele sempre vai deixar alguém para trás. Ele sempre vai deixar feridos para trás. Ele vai sempre torcer para que alguém se machuque, para que ele possa ultrapassá-lo, ele possa chegar na primeira posição ou ao ponto de ir ao pódio. Então o escritor diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quando se corre com paciência, é quando a caminhada ou a distância é longa e não estamos preocupados com a posição que vamos chegar. O interessante é que nós analisamos. Eu cheguei hoje de 2 horas da manhã, estava pregando em Orlando e depois preguei em Miami. E o interessante é que na viagem ia um atleta do meu lado e eu não sabia. E quando nós fizemos conexão em Nova York, então pegamos um voo e ele começou a conversar comigo. O senhor vai para onde? Eu digo: eu vou para tal lugar. Vai fazer o quê? Eu sou pastor, eu vou ministrar num congresso. Então começamos a conversar. E o senhor é de onde? Maceió. Eu sou do Rio. E o senhor? Ele disse: eu vim pregar, eu vim correr. Mês passado, eu vim correr a maratona de Boston, que é uma das mais famosas do mundo. Então começamos um diálogo. E o que me chamou a atenção foi que ele me disse algo que eu me lembrei agora. E toda vez que eu falo dessa correria. Então eu disse: o senhor é atleta? Sou. Está preocupado? Será que o senhor vai chegar em primeiro? Ele disse: não, eu não estou preocupado em chegar primeiro. E olhem o que ele disse: eu estava indo de primeira classe. Eu fui de um lugar especial. Nada pago por mim, tudo pago por quem me convidou. Ele pagou a sua passagem. Eu tinha um hotel reservado, não paguei o hotel, foi quem convidou. Ele pagou o seu hotel, ele pagou a comida, tudo ele pagou para ir disputar uma maratona de 40 quilômetros. Então eu perguntei: então o senhor vai se esforçar para chegar em primeiro lugar? Ele disse: não, eu não estou preocupado na posição que eu vou chegar. O importante é que eu vou correr e vou cruzar a linha de chegada. Porque quando os meus filhos souberem, eles não vão procurar saber que posição eu chegou, mas vai dizer: o meu pai, o meu avô correu a maratona de Boston e ultrapassou a linha de chegada. E aquilo me deu ânimo, aquilo me motivou. Então os irmãos observem. É isso que o escritor está dizendo, que nós não estamos preocupados, porque se nós formos preocupar com a posição que vamos chegar, a gente sempre vai deixar alguém para trás. Mas se nós corremos com paciência, a importância não é quem vai chegar primeiro, quem vai chegar em último. O importante é que todos consigam cruzar a linha de chegada. E se nós cruzarmos a linha de chegada, nas corridas tradicionais, só 3 sobe o do pódio. Mas aqui diz de forma coletiva. Veja que o escritor está falando de forma coletiva. Corramos, ele não diz corra, ele diz corramos. E hoje, você vê a Olimpíadas, a tendência é a medalha de ouro. A Fórmula 1 é o primeiro no pódio. Mas porque só 3 ganham. E Jesus disse de forma coletiva: ao que vencer, a todos que vencerem, vai ter prêmio, vai ter recompensa. Corramos. Quem corre com paciência não deixa ninguém para trás. Alguém me disse uma coisa e eu guardei. Ele disse: Bento, você sabe por que a bandeira americana no braço do soldado americano é invertida? Eu digo: não. Ele disse: é uma mensagem do exército que diz: corram, continuem, vocês não podem desistir. Então quando um soldado olha para o outro que vê a bandeira de forma invertida, é uma mensagem dizendo: avance, conquiste, não desista.
você puder, para quem está ao seu lado, diga: corra. Independente dos obstáculos, eu estou ao seu lado, com paciência. Quem corre com paciência não deixa ninguém para trás, porque não está preocupado com a posição que vai chegar. Você sabe por que aqueles pássaros migratórios, quando chega a hora deles migrar de continente a continente, eles não voam um atrás do outro? Um pássaro, um grupo de pássaros, eles para voar, sabe que vão voar cerca de 1000 quilômetros. Pode observar e pode olhar documentário que eles não voam um atrás do outro, eles voam em formação, por algum objetivo. Primeiro ponto da formação: energia. Ou seja, naquela formação eles ganham 70% da energia, além do que fosse voar, voando um atrás do outro. Porque diz o contexto documentário que quando eles voam em formação, eles conseguem, se a distância era 1000 quilômetros, que a energia suportável, ele consegue voar 1700 quilômetros com a mesma energia que gastaria com 1000. Em segundo lugar é a vigilância, porque a informação, independente da posição que eles estejam, eles sempre estão de olho no outro, para não perdê-lo de vista e não deixá-lo para trás. Em terceiro ponto, eles voam em formação por causa dos pedradores, porque eles voam formados, voam unidos, e os pedradores não podem aniquilá-lo, não podem desmanchar a formação, porque estão voando, olhando um para o outro com paciência, sabendo que a caminhada é longe, mas preocupado com quem está ao seu lado. Aleluia. Eles não podem parar. Eles sabem que a caminhada é longa e não podem desistir. Rei brava chega irabagalaba. Rei doravabagahabash. Rei gahabalash. Diga para quem está ao seu lado: corra. É logo ali. Eu já disse isso, uma experiência que eu ouvi de um soldado americano, só para dar sentido. Falei com ele ontem, domingo, mas há anos hospedei na casa dele. E como ele foi soldado, eu o exaltei porque ele participou da guerra do Vietnã. Ele tem um currículo, está para entrar no FBI americano, o serviço de inteligência. Então ele é muito prático, e eu quis enaltecer. Ele disse: Bento, não há enaltecimento, é a preparação, que somos preparados. Ele disse: porque as pessoas acham que é a nossa valentia. Não, é a preparação. Nós somos orientados a dar mais valor à vida do companheiro do que a nossa. Nós somos orientados em combate, a gente se preocupa mais com quem está ao lado do que com a nossa própria vida. Ele disse, por exemplo, quando nós estamos no meio do tiroteio, a preocupação não é só a nossa vida, a do outro é mais importante do que a nossa. Então eu tenho a proteção, eu tenho o dever de protegê-lo, e enquanto isso é ele que vai me proteger. A mesma preocupação que eu tenho com ele, ele tem comigo. Então assim a gente vai se unir mais, vai se defender mais. Eu disse: mas é interessante. Ele disse: é tão forte que quando nós às vezes descuidamos, e o treinamento nos orienta, quando nós olhamos, o companheiro está sangrando, uma bala por algum motivo o decepou, o derrubou no chão e o fez ferido. Então a gente olha o sangue correndo de forma bem forte, e a gente, a razão diz: não, tu está desprotegido, ele está caído, deixa ele para trás. Mas ele diz que a preparação é tão forte que mesmo no meio do tiroteio, ele mesmo agora vulnerável, sem proteção, tem tudo para se esconder, tem tudo para voltar, mas o treinamento diz: não larga ele, olha se ele ainda respira. Se ele estiver respirando, bota no ombro, corre com ele, ainda serve, não desiste dele. Vamos correr junto a corrida, vamos batalhar a corrida juntos. Então diga para quem está ao seu lado: não vou deixar você para trás. Vamos cruzar a linha de chegada juntos.
com paciência. Não importa a posição que eu vá chegar, diga para ele, não importa a posição que eu vá chegar, o importante é que eu chegue, você também. Cuidemos um do outro, corramos. Não é corra, é corramos. Talvez você chegou aqui querendo desistir nesta noite. Você chegou ferido. Mas a palavra é que você não está sozinho. Talvez você está correndo, sentou esta noite ao lado. Você chegou e às vezes essa pessoa que está ao teu lado não sabe nem o teu nome. Olha para ele, se apresenta a ele. Diga, eu sou Genival. Diga o seu nome para ele. Escuta o nome dele e diga, eu estou correndo. Eu conto com você. Diga para ele, eu também conto com você. Se apresente para ele. Diga, eu estou na mesma corrida. Vamos chegar juntos. Vamos chegar juntos. Às vezes a gente chega no culto e não sabe nem o nome de quem está perto da gente. Corramos com paciência e vamos cruzar a linha de chegada. O animal considerado o rei da selva é o leão, mas com tanto glamour, com tanto poder. Há um animal que ele só não consegue vencer, chama hiena, porque as hienas atacam em grupo, em bando, e enquanto ele tenta se defender, outras vêm pelas suas costas e fere o seu calcanhar, fere as suas nádegas. Quanto mais ele se força, mais feridos vai ficando. Mas de repente chega a leoa. E quando a leoa chega, ela não vai enfrentar as hienas de cara. Primeiro ela chega perto do leão e junta cauda com cauda. Quando ela junta a cauda dela com a do leão, agora ela está olhando para o lado, defendendo ele, e ele está olhando para o outro, defendendo ela. Agora a hiena não tem como feri-los, porque ela só vem por trás. Agora está protegido e os dois conseguem vencer.